vamos hoje, junto com uma família, se mudar para uma casa inteligente, que a princípio era uma boa companhia, uma boa ajudante, mas as coisas começam a mudar e ela quer tomar o lugar da mulher. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo dentro dessa casa inteligente, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Cassandra é uma minissérie que lançou na Netflix, se eu não me engano, gente, no começo de 2025. E vai nos levar a acompanhar uma família que acaba se mudando para uma casa inteligente. Tudo iria bem pelo simples fato de que, na verdade, a casa é basicamente no meio do nada, uma casa gigante que literalmente não se sabe o que aconteceu com os antigos donos e que ainda era uma casa inteligente. Quando eles se mudam para lá, as crianças ficam super animadas pelo fato de que era uma casa inteligente e seria possível ter contato com todos os cômodos simplesmente por isso. E o filho mais velho, quando acha, a memória onde estaria esse computador da casa inteligente, tenta mexer a todo instante para fazer com que ela volte a funcionar, mas não volta. O mesmo acontece com o robô que acabam encontrando lá, que eles acham que pelo menos o robô pode voltar a funcionar, e do mesmo jeito ela não volta a funcionar. Porém, misteriosamente e milagrosamente, da noite para o dia, tudo volta a funcionar. A casa inteira liga e ela então se apresenta dizendo que é Cassandra, a inteligência artificial daquela casa que estava lá para ajudar eles. Cassandra, a princípio, se demonstra muito útil, fazendo todas as tarefas de casa, cortando a grama, lavando a roupa, lavando a louça, fazendo comida, todas essas questões, até começar a demonstrar sinais de que não é bem uma inteligência artificial normal como aquelas que nós conhecemos. Gente, Cassandra é uma ficção científica misturado com um suspense com um toque de terror. Então, basicamente, a gente vai acompanhar isso. Aquela típica família que se mudou para uma casa desconhecida, vamos assim dizer, não bem desconhecida, uma casa no meio do nada praticamente, que não se sabe quase nada dos antigos moradores e por que a casa estava basicamente tão em conta. Então, assim, a questão é que, gente, Cassandra tem um ponto que é extremamente clichêzão demais. A história, ela é interessante? Sim, antes que vocês comecem a me xingar, mas eu gostei, Nathalie, é bom, Cassandra foi um sucesso. Antes que vocês me xinguem, a história não é ruim, gente. A história é interessante, é bacana, nos pega, nos envolve. Porém, chega um ponto em que se torna previsível demais, chato demais e que você fica, era só fazer isso, entende? Então, nesse sentido, acaba se tornando uma coisa que desanima. E um outro ponto também que você fica se perguntando, será que realmente vale a pena ter uma casa inteligente? Mas, apesar de tudo, ela ainda consegue nos pegar. A questão do clichê é que nós estamos falando de uma história de ficção científica com suspense e terror. E é a parte do terror que vamos ser sinceros, porque é aquela base que nós já conhecemos. A família se muda para uma casa afastada de tudo. Segundo ponto, não sabem o que aconteceu com os moradores dessa antiga casa. Os antigos moradores não têm história nenhuma, não sabem o que aconteceu, porque simplesmente venderam e porque o valor dela foi tão em conta. Então a gente já bate naquela questão de que sim, é literalmente aquele clichê de história de terror que, vamos morar aqui, nossa, está muito barato, blá 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 blá, do nada. Aí nós vamos para o quarto ponto, a mãe, porque assim, nós temos a mãe que daí começa a vivenciar situações complicadas, situações que colocam a vida dela em risco, e ninguém acredita nela. Então ela é taxada do quê? De louca. Que é mais um ponto que literalmente aqueles clichês de filmes de terror mostram. E o quinto ponto, a criancinha que fala com a
coisa bizarra dentro da casa e diz que é o amigo dela. Então, basicamente, isso torna Cassandra clichê demais. Não estou dizendo que é ruim, antes que vocês me xinguem, gente. Nathalie, é ruim, blá blá. Não, gente. Mas é aquele clichê básico que todo mundo conhece. Que chega um ponto da história que se torna repetitivo. Porém, é interessante ainda porque nós estamos falando de uma casa inteligente que surgiu nos anos 50. Porque eu acho que basicamente a história de quando ela surgiu, se eu não me engano, nessa época. Posso estar enganada, tá, gente? Eu não lembro. Mas surgiu nessa época dos anos 50, que as pessoas estavam querendo descobrir novas formas de tecnologia, novas formas de avançar na tecnologia. Então surge essa casa inteligente. Sinceramente, o modo como ela surgiu é um tanto questionável pra mim. Porém, vamos dizer que, se duvidar, a ciência ainda quer chegar nesse ponto. Mas ainda assim é questionável. Nós temos uma série que vai trabalhar um tema também interessante, que é a questão do machismo. Nathalie, mas isso já é normal tudo. Calma, gente, não é bem isso que eu tô querendo dizer na questão de que é uma coisa. Nós ainda vemos isso, e o fato de como ela trabalha isso é justamente naquela época em que, sim, as mulheres não tinham tanta voz, elas não tinham como reagir a toda a questão, e muitas vezes quando o filho nascia e era gay, ele não poderia se assumir, para o país isso não era aceitável. Então nós trabalhamos esse conceito dessa história em toda a situação. E daí nós temos sim a Cassandra, que é uma das nossas personagens principais, que tenta a todo um instante defender a família para continuar unida. Mas nós vemos que essa questão de família padrão perfeita não existe, e que muitas vezes é muito mais fácil deixar a pessoa ir do que viver naquele padrão que pode ser pior para ela. É basicamente isso que a gente vai ver isso na série. Então ela tem uma ideia, um contexto interessante de como ela vai trabalhar isso, tirando essa parte bizarra, toda aquela questão do clichêzão de terror, com essa parte de trazer isso, mostrar que às vezes insistir em certas coisas não é muito bom. O outro ponto também que mostra, não só na questão dos anos 50, é também trazendo a própria atualidade, o fato de como duas pessoas lidam com essa questão do que sentem, qual a sua preferência sexual, gente, entende? Nós temos dois personagens que são gays, enquanto um se assume tranquilamente, sem problemas, o outro não pode fazer isso justamente por causa da família. Então é interessante, sim, esse modo como eles trabalham isso na série, que torna ela um tanto mais aceitável, melhor jeito de se dizer isso, gente. Outro ponto que eu acho que salva muito nessa questão de Cassandra é o trabalho das cores que eles lidam, as cenas de como eles trabalharam nessa questão dos anos 50, o tempo que utilizaram, as características, entende, gente, que foi trabalhado, até o modo da questão da própria casa inteligente, como foi toda criada, da parte da televisão, o robô, nessa questão, um robô não todo daquele que nós hoje em dia vemos, aquela coisa bem mais quadradona, uma coisa bem mais reta, nada com muitos detalhes. Então eu acho que isso torna Cassandra muito rico, e até mesmo a parte trabalhada das cores que eles nos apresentam são muito bons. Fora isso, sinceramente, não é tão rico, porque assim, o roteiro não é ruim, gente. Pra ser bem sincera, o roteiro, ele tem uma ideia muito interessante, e o final até que nos dá aquele plot twist assim maravilhoso que você explode a cabeça não esperando, torna a série rica nesse sentido. Então, o fato das cenas serem bem trabalhadas, as cores, o modo como eles trabalharam aquela questão da época antiga, salva assim realmente a série. Como eu disse, gente, a série não é ruim. Antes que vocês pensem, Nathalie, mas a série é boa. Sim, a série tem o seu charme, é interessante, é envolvente, porém o que estraga ela é que ela tem
certas cenas clichês demais, entende, gente? Batendo muitas vezes na mesma tecla que você fica olhando, putz, isso era óbvio demais. Repetindo as cenas, principalmente a questão das situações com a Cassandra, muitas vezes eu achei, gente, era possível resolver de tal jeito. E outro ponto, assim, que foi também questionável pra mim, é o modo como fizeram ela uma inteligência artificial. Eu não sei, tá, gente, se hoje o jeito como é transformado, hoje nós estamos, né, numa época do século XXI, tudo é diferente, se é possível fazer o que fizeram nos anos 50. Desculpa, como eu disse, gente, eu não sei se é anos 50 mesmo, mas eu acho que eu não lembro. É questionável, tá? Vou ser bem sincera. Porém, existe uma outra série que também trabalha com a mesma ideia, né? Então, é isso que não transforma Cassandra num 5 pra mim. Que analisando de 0 a 5, pra mim, a série fica com 3,8. Ah, Nathalie, mas ela pode ser melhor. Sim, gente, mas muita coisa que ela entrega deixa a desejar, se torna decepcionante. Ela tem partes ricas, ela tem partes que interessam, que você acha bacana, mas existe muito mais partes que deixam a desejar. O final que ela nos entrega é um final interessante, é bacana, mas você acaba criando raiva dos personagens também. Na minha opinião, eu criei muita raiva de todos os personagens praticamente. Principalmente pelo fato de que aquela típica história, a personagem diz que está acontecendo isso. Não, ela é louca, vamos internar ela, entende? E a maldita menininha que, não, ela é minha amiga, ela não vai fazer nada. Então, gente, isso acaba decepcionando mesmo. Mas a ideia dessa questão da robô que acaba, vamos dizer assim, criando uma consciência humana, muitas vezes sentindo que queria ser humana, substituir a esposa dele, sim, isso é um spoiler, torna interessante toda essa questão, porque você começa a pensar até para a questão do próprio gatilho que nos liga, até que ponto nós temos que tomar cuidado com a inteligência artificial, porque muita coisa que nós entregamos para ela pode se tornar uma arma contra nós depois. Mas apesar dos pós e dos contras que eu falei sobre essa série, eu achei interessante, gente, a minissérie que a Netflix nos apresentou, bacana. Realmente ela tem aquela questão de eu quero um pouco mais o que vai acontecer, mas ainda, como eu disse, faz nos criar raiva de situações que começam a nos querer. Ah, já deu, né? Não dá mais pra continuar desse jeito. Se tornou uma coisa repetitiva demais. Se você ainda não assistiu, dá uma chance, tá? Eu sempre digo isso pra vocês, não vão pela minha opinião, dá uma chance e assistam no catálogo da Netflix. É um original deles e tirem a conclusão final de vocês. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Cassandra, o que você achou? Qual foi a parte que você mais gostou? Ou não, Nathalie, eu não achei que foi uma coisa clichê, foi bacana, foi diferente. Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Instagram, no meu e-mail. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Gente, eu quero só que vocês entendam uma coisa. Eu não estou dizendo que a série é ruim. Eu apenas levantei pontos que são um tanto questionáveis. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!